Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Aonde você estiver, tome posse da palavra de Deus. Quero começar falando um pouco sobre a igreja de Pérgamo e há uma promessa de um novo nome para mim, para vocês, ou seja, há um maná espiritual escondido aos escolhidos de Deus, aonde você estiver, tome posse. Apocalipse capítulo 2, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, arrependei-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, meus queridos, pelejarei com a espada da minha boca. Meus irmãos, Jesus aqui está dizendo que tem uma espada afiada de dois gumes, ou seja, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz. Meus queridos, Jesus diz essas coisas, ele está dizendo à igreja de Pérgamo que através do apóstolo João que foi tomado, né? Ele foi arrebatado, ele foi tomado pelo poder do Espírito e ele pede para o apóstolo João escrever para as 7 igrejas e uma delas é a igreja de Pérgamo, é o que eu vou falar com vocês agora. Tome posse onde vocês estiverem. Pérgamo, meus queridos, nos dias de hoje, ou seja, é conhecido como Bérgama, ou seja, uma cidade grega, né? Muito rica nos dias de hoje. Meus queridos, a Bíblia diz que Pérgamo significava o que? Elevado, né? Exaltado ou casado. A Bíblia diz isso. Era um local de grande idolatria naquela época e era também famosa por ser um centro de deuses pagãos, ou seja, da época. Meus irmãos, essa igreja de Pérgamo, ela era culpada, né? Ela é culpada porque eles toleravam o que não devia, ou seja, tanto coisas boas como coisas ruins. A Bíblia diz isso. Quando Jesus diz: "Conheço o lugar que habitas", ou seja, onde está o trono de Satanás. Forte, né? Essa passagem. Meus queridos irmãos, Jesus ele sabia que ali tinha culto, o quê? Tinha culto pagãos. Não é diferente nos dias de hoje, não é verdade? Ou seja, Jesus disse à igreja de Pérgamo naquela época: "Vocês não negastes a minha fé." Jesus disse isso à igreja de Pérgamo, porque, meus amados, Jesus sabia que tinha alguns cristãos da época que eram obrigados a negar a fé, ou seja, sob pena de morte, eles eram obrigados, ou seja, meus queridos, mesmo entre os idólatras, ou seja, naquela época havia pessoas que amavam o Senhor. Eu amo ao Senhor Deus, e você, onde estiver, você ama? Meus queridos, fale isso para você mesmo: eu amo o Senhor. Ou seja, um exemplo naquela época era Antipas, né? A Bíblia diz isso, que era um discípulo do apóstolo João. Ele era um exemplo, ele não negou a fé, assim como ele não negue a fé do Senhor Jesus, o qual foi morto onde Satanás ele habitava. A Bíblia está falando isso. Jesus, meus queridos, diz aqui que tem um contra ti, ou seja, Jesus tem contra ti. Jesus ele faz uma censura à igreja de Pérgamo pelas faltas cometidas da igreja. Ou seja, alguns eles sustentavam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, meus queridos, são falsos profetas, ou seja, o qual ensinava a Balaque, a Bíblia diz isso, a armar ciladas, né, no meio do povo de Israel. Não é diferente nos dias de hoje, não é verdade? Não é diferente. E tem muita gente nos dias de hoje que não adora o verdadeiro Deus, assim naquela época e assim nos dias de hoje, não adora o único e verdadeiro Deus, né? O nosso Jeová. Então tem muitas pessoas assim, infelizmente, e assim, meus queridos, muitas pessoas ainda adoram o que? Falsos deuses, sustentando as doutrinas dos nicolaítas. Ou seja, a doutrina dos nicolaítas, o qual Jesus ele não gosta. Jesus ele odeia. A palavra do Senhor está falando isso. Ou seja, são aquelas pessoas que não pratica a doutrina de Balaão, ou seja, como eu acabei de dizer, devorador do povo, falsos profetas. Olha o nosso texto áureo do início, né? Jesus ele pede para a igreja de Pérgamo ele se arrepender.
se arrepender, senão ele em breve virá a ti, ou seja, virá aquela igreja de Pérgamo e batalhará com o quê? Com a espada de sua boca. É forte, né, meus queridos, esse versículo. Ou seja, Jesus está dizendo que com a espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é mais cortante que alguma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações, do seu coração. Meus amados, a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo tem que dizer às igrejas. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus na tábua do seu coração. Meus queridos, Jesus, ele nos alegra que ele faz duas promessas para aquela igreja de Pérgamo. Tanto para a igreja de Pérgamo como para os dias de hoje. A primeira promessa que Jesus faz à igreja de Pérgamo, tome posse também dessa promessa, é comer o maná escondido. O que é isso? Comer o maná escondido. Meus queridos, que alimentou, esse maná escondido alimentou o que? O povo de Israel, ou seja, 40 anos no deserto. Esse é o maná que o Senhor quer te dar. Ou seja, o maná é um símbolo do alimento divino que nos mantém o quê? Que nos mantém vivo. Como assim, Jackson? Um símbolo do alimento divino que nos mantém vivo. Você vai entender. Vamos comer, meus queridos, deste maná. Ou seja, quando chegarmos lá no céu. Êxodo capítulo 16, do 14 ao 15, depois vocês meditam lá. Comeremos o pão dos anjos, oh glória. Comeremos o pão dos fortes, comeremos o maná espiritual. É isso que o Senhor está nos dizendo, é isso que Ele quer te dar, é essa promessa que Ele quer fazer a cada um de nós, a você. Ele quer te dar que você venha comer o maná espiritual. A segunda promessa, Jesus, ele quer nos dar uma pedra branca. Como assim, Jackson? Pedra branca? Nela, meus queridos, existe um nome novo, né? Ou seja, uma pedrinha branca que nela é um novo nome. Como assim, meus irmãos? O meu nome é Jackson. Entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Quando chegar lá no céu, teremos um novo nome. Que lá nos céus vai ser mudado o nome de todo mundo. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador, e aqueles que perseverarem, os nossos nomes vão ser mudados, e a Bíblia diz que lá teremos o quê? Um novo nome, oh glória. Ou seja, a pedra, meus queridos, é um símbolo, ou seja, que você pertence a quem? Que você pertence a Deus, é uma credencial. É uma credencial que você pertence ao nosso Altíssimo, né? Depois vocês meditam lá em Isaías 62, versículo 2. Vale a pena você consultar, que não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. E para terminar essa mensagem, em nome de Jesus, tem uma coisa muito importante para nossas vidas, né? Quero que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse e diga: eu sou filho de Deus. Diga isso para você mesmo: eu sou filho de Deus. Você é filho do soberano, o eterno, né? O nosso Deus. Ainda que digam ao contrário, ainda que venham te machucar, ainda que venham te perseguir, ainda que venham fazer qualquer coisas que não vai te edificar, que vai te prejudicar, diga: eu sou filho de Deus. Tudo que ainda diga ao contrário, diga isso para você, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus, o que aqui nele tem escrito, o que tem escrito aqui nessa palavra, são promessas para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz. Tem duas promessas, tome posse em nome de Jesus. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço. Minha oração para vocês neste momento é que vocês venham ser muito abençoados neste final de semana aí. Que Deus venha te iluminar, que Deus venha te guiar. Porque a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus te continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço.